Aqui Jesus está dizendo, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Está vendo? Acabou de completar, que é o Pai quem está falando para ele dizer aquelas palavras. Agora você veja só, Malaquias 3,6. Malaquias 3,6. Ali diz que Deus não muda. Olha como é fácil a gente, aqueles que creem na Bíblia, é fácil saber qual é o caminho certo. Deus não muda. Está escrito ali que nós vamos ver agora, em Malaquias. Vamos ler primeiro para poder a gente... 3,7? Malaquias 3,6. A frase de Mateus. A frase de Mateus tem Malaquias 3,6, achou, né? Então aqui, ó. Porque eu, o Senhor, ali está escrito isso. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então o que a Bíblia está dizendo? Que Deus não muda. Deus não muda. E Deus fez as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E os falsos dizem que Cristo mudou a lei. Que nós não estamos mais na lei, nós estamos agora na graça. Então, Deus não muda. E Cristo veio, veja bem o que diz em João 6,38. João 6,38. João 6,38. Jesus ele diz assim, ó, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Gente, se nós parássemos para pensar um pouco nesse versículo, Jesus está dizendo, eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade, foi para fazer a vontade do meu Pai. E o Pai não muda, porque eu, Senhor, não mudo. Se o Pai não muda e o Filho veio fazer a vontade do Pai, como que o Filho mudou? Vocês estão entendendo? O Filho está dizendo, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E todas as palavras que Jesus fala, é o Pai que está falando. Então como que Jesus ia mudar a lei? Se é o Pai que está nele falando, e o Pai está dizendo, eu não mudo. E o Pai agora está nele falando. Como que ele ia mudar? Então ele agora enfatiza dizendo para nós, eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade, foi para fazer a vontade de meu Pai. Se meu Pai não muda, é claro que eu não vou mudar. Porque se Jesus mudasse, Jesus não estava fazendo a vontade do Pai, porque o Pai não muda. Como é que ele vai mudar? Você está entendendo? Ele está dizendo, eu desci não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade de meu Pai. Então isso prova com toda certeza que Jesus não mudou. O que Jesus mudou? Vamos ver Mateus 5. Mateus 5,17. Que foi, bebê? Mateus 5,17 nos dá um vislumbre muito claro aqui. O título, veja bem, só o título do que diz aqui é contrário ao que anda dizendo por aí que Jesus mudou. O título em cima, Irene, o que diz? Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Olha só. Como é que eu tenho uma Bíblia na mão o tempo todo, lendo e não obedeço a lei, dizendo que Cristo mudou? Então agora estou na graça, não preciso obedecer. E Cristo está dizendo, Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Irmão, uma vez eu falei para um
Um desses que não quer guardar a lei dizendo que Jesus mudou. Eu chamei ele e falei, dê uma olhada nesse título aqui. Aqui está dizendo que Jesus não veio revogar. Vocês dizem que Jesus veio revogar. E aqui diz que Jesus não veio revogar, ele veio cumprir a lei. E vocês dizem que Jesus aboliu a lei. Aí ele me falou assim para mim. Ele disse assim, você está vendo aqui, ó, Jesus, ele já veio e cumpriu. Não precisa mais cumprir mais. Jesus já cumpriu a lei. Aí eu falei, ah, é? Então Jesus cumpriu, não precisa mais cumprir mais? Aí eu falei, e o que o senhor me diz do que está escrito em João 13,15? Vamos ver em João 13,15 o que está escrito. João 13,15, Neide, vê se você acha lá. Então, se Jesus veio cumprir, ele diz que não precisa mais, porque Jesus já cumpriu por nós. E nós, que somos adventistas, nós continuamos cumprindo. Por quê? O que diz João 13,15? Lê, Neide. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha. E agora? Jesus falou, olha, eu cumpri a lei para dar um exemplo, para vocês aprenderem. Porque assim como eu cumpri, vocês também devem cumprir. Tá vendo aí? Palavras de Jesus. Por que eu vou ser enganado? Por que eu vou ser enganado se eu estou com essas palavras na mão? Jesus não mudou a lei de maneira nenhuma. Ele disse o que sobre a lei? Mateus 5,17. Vamos lá. Agora é que nós vamos ver. Mateus 5,17. O que Jesus disse? Mateus 5,17, Jesus continua dizendo, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Em outra Bíblia, né, ele fala assim, nos 20 anos do Pai, e sem cumprir. Então, nessa versão, fala revogar. Revogar Mas tem uma que fala bem claro, eu não vim tirar. Mas revogar, qualquer pessoa que é estudada sabe, revogar é mudar. Não, eu estou te falando que é uma linguagem até mais Entendi, fácil é mais para fácil. eles. É verdade, exatamente. Então, revogar significa mudar. Jesus está dizendo, olha, não é nem para vocês pensar que eu vim mudar a lei. Olha. E como a pessoa fala que Jesus mudou, pastores, dizendo que é pastores, falando que Jesus mudou a lei. Né? E Jesus está dizendo, não é nem para pensar uma coisa dessa, que eu vim mudar a lei. Eu vim cumprir. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, faça a vocês também. Hoje, não fica claro, meu irmão? Não é claro? Então, vamos ao 18. Porque em verdade vos digo, disse Jesus, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha só. Jesus está dizendo que não pode mudar nada, nem um pingo, nas letras da lei de Deus. Não pode mudar, até que tudo se cumpra. Tudo já se cumpriu? Não. Como é que já mudou a lei? Tudo vai se cumprir quando Jesus voltar. Jesus não voltou ainda e o povo já pararam dizendo que Jesus aboliu a lei. Interessante. Ali em João, Mateus, só botar uma folha. Bota uma folha. Mateus 3,13. Mateus 3,13 a 17. 3,13 diz, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo, eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. O que isso significa? Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, desceu o Espírito de Deus em forma corpórea de uma pomba, desceu e pousou em Jesus. Então, do céu bradou uma palavra. Este é meu filho amado em quem me comprazo. E o que significa? Este é o meu filho em quem a minha alma se alegra. Deus está dizendo. Eu sou muito grato, muito alegre pelo meu filho. Ele está dizendo. Agora veja, Deus disse: eu sou o Senhor e não mudo. O filho desceu não para fazer a vontade dele, mas sim a do pai. Se o filho tivesse mudado a lei do pai, o pai não ia se compraziar neste filho. Vocês estão entendendo? Eu faço uma coisa e meu filho vai lá e desmancha. Você está entendendo? E Deus está dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, em quem minha alma se alegra. Este meu filho, ele faz a minha vontade. E a vontade de Deus é não mudar. Não mudar. Então, vejamos mais o que diz. Primeira João 4, de 1 a 6. Vamos terminar. Depois de Pedro, passando Hebreus em Pedro, Tiago, Pedro e João. Antes de Apocalipse. 1 João 4, 1 a 6. Márcio, lê o 4 para nós, por favor, Márcio. 1 João. Isso, 4. Essas coisas nós escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Não. É 1 João 4. 4. Ah, você está 1, 4. 1 João 4. Ah, é. 4, 1. É o 4, 1. Isso. Tá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Interessante, eu queria... Gente, todo mundo está com a Bíblia na mão. E a Bíblia está falando desses falsos profetas, esses falsos espíritos. Mas ninguém acha, ninguém descobre quem é esses falsos profetas. Por exemplo, um exemplo aqui. Esse aqui é da igreja tal, esse já é da outra igreja, esse da outra. Cada um de vocês, uma igreja diferente, cada um. Cada um. Ah, mas não pode tocar na igreja do irmão. O irmão vai ganhar uma festa. Deus não liga a igreja dele. Para ele, é exato, é a igreja de Deus. Você está entendendo? O outro diz: a igreja de Deus é a minha. Essa que é a igreja de Deus. O outro também: isso é a minha que é a igreja. O outro: eu que estou na igreja certa. A outra também: a minha igreja, aquela é o largo, aquela é a minha igreja. A outra também. Vocês estão entendendo? E aonde está esses falsos profetas? Está nas igrejas demais, porque Deus só tem uma. Esse que é o problema. Deus só tem uma igreja. E aqui nós temos 10 igrejas diferentes. 10 igrejas. Uma é a de Deus. Se existisse somente as 10. Veja bem, um exemplo. Se existisse somente as 10. Então um de nós
um de nós estaria na igreja certa. Entendeu? E o desejo de Deus, veja bem, o desejo de Deus é que os 9 que não estão aí na igreja certa, os 9, ouvissem o que diz o irmão, ouvisse, porque Deus ama todos os 9 que estão ali. Assim como Deus ama ele, que está na igreja certa, Deus ama os outros 9 que estão ali. Mas, infelizmente, aqueles 9 não compreenderam o que diz a palavra. Ou foi ensinado por uma pessoa que procurou ganhar dinheiro e não ensinou a verdade. Porque quando se ensina a verdade, pouca gente vem. Quando se ensina paliativo, vem muitos, porque o povo está querendo cura, saúde e prosperidade. Ah, mas aqui Deus, aleluia, o Senhor vai abençoar a tua casa, o Senhor vai fazer isso, fazer aquilo. Ah, eu vou porque eu estou precisando. Gente, esse homem, ele foi para a igreja, não foi porque ele estava precisando. Ele foi porque ele soube que ali tinha Deus, na igreja tinha Deus, e ele foi para adorar a Deus. Eu vou na igreja adorar a Deus. Chego lá e ele começou a cantar louvores a Deus, ler a palavra, ouvir a palavra, se ajoelhar, agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem dado, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho. Aí Deus, ele vê naquele filho que está adorando ele as suas necessidades. Então Deus retribui conforme a graça de Deus e a misericórdia de Deus àquela pessoa. Porque ele foi para a igreja para adorar a Deus. Mas hoje o povo está indo para a igreja, nem pensa em adorar a Deus. Eu vou lá para buscar minha bênção. Eu vou lá porque lá tem bênção, lá tem prosperidade e tem saúde. Eu vou lá porque eu estou doente e eu quero que Deus me cura. Gente, a igreja é para adorar a Deus. E você adorando a Deus, Deus vai te resolver o teu problema. Mas você vai mostrar que você quer adorar a Deus. Não, eu vou só para buscar a bênção. E depois que eu recebo a bênção, eu nunca mais adorar. Muito. Então veja bem, os falsos profetas, que aqui está dizendo, são as igrejas que não guardam os mandamentos de Deus. Porque então qual é? Então o que é? Quem é esses falsos profetas que a Bíblia fala? Direto está falando, Jesus está falando, não deixe que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais de prodígio que, se possível, enganam até os eleitos. O povo está aí, ó. Ah, eu não podia levantar o braço, agora o irmão orou, agora eu estou bom, e eu não podia levantar, eu não podia andar, o irmão orou, agora eu estou andando. Levantou mais uma ali, olha, a cadeira de roda, a cadeira para cima ali, o povo, aleluia, glória. Jesus disse, cuidado. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais de prodígio, que enganam, se possível, os próprios. Tem pessoas quando vê aquilo, eu estou doente, olha, aquela pessoa que está com a mesma doença minha, está falando, levando os papéis, está bonzinho, eu vou falar. Ele não fala, eu vou para lá para adorar a Deus. Ali é uma igreja de Deus, eu vou para adorar. Não, eu vou lá para me ser curado. Eu vou lá porque eu preciso de um emprego. Eu vou lá porque eu preciso de uma noiva. Eu vou lá porque eu preciso disso, daquilo. Irmãos, pensem uma coisa. A igreja de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz para nos dar salvação. Vão em busca vão na igreja para buscar a nossa salvação. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É isso que diz a palavra. Mas é poucos, meus irmãos, que vai buscar a justiça de Deus. Já quer buscar as outras coisas primeiro. Você está entendendo? É as outras coisas que as pessoas estão querendo na igreja. E, aparentemente,
parece que as igrejas estão dando essas coisas que as pessoas estão indo buscar. Vocês estão entendendo? Quando vocês olham na televisão, cada igrejona lá, só curas de fila de gente lá para contar bênção, contar cura. E essas igrejas aumentando cada vez mais, e o povo pedindo, eu quero 150 de cada um, ou 300 reais de cada um, eu quero 100 mil pessoas dando 300 reais, e o povo dando, e ele enriquecendo, você não sabe mais, fazenda de 30 milhões de reais à vista, o homem comprando. Resolvido, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando a pessoa diz, eu quero te seguir, Jesus, ele falou, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Nós temos que ir com a igreja para buscar a nossa salvação. Vamos buscar em Jesus a nossa salvação. E Jesus vai nos abençoar e vai nos dar o que nós precisamos. Mas nós já estamos com a salvação garantida, porque nós estamos buscando a salvação, mas não buscar a bênção. A bênção nós precisamos, todos nós precisamos. Parece que eu estou falando que é errado receber bênção. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo buscar coisas em primeiro lugar, o reino de Deus e as suas justiça. E as outras coisas que não necessárias. Mas temos que descobrir qual é a igreja, onde a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiça. A palavra está aqui. Basta nós confiar. Se a Bíblia é uma só, a palavra é a mesma para mim e para as outras 9 igrejas, por que a todas as 9 não é igual a mim? Que eu tenho a palavra e estou cumprindo com ela. Porque alguém não está cumprindo, por isso que está diferente. Talvez é eu. Talvez é eu que não estou cumprindo, por isso que eu sou diferente dos outros. Você está entendendo? A Bíblia é a verdade. E nós só estamos no erro se nós quisermos. Se eu estou vendo que está escrito algo aqui, e eu vou com uma igreja que não faz o que aqui está escrito, como que eu estou querendo? E eu mesmo digo, a Bíblia é a verdade. Você está entendendo? Então eu mesmo estou me condenando com a minha própria boca. A Bíblia é a verdade e eu não faço. E eu não aceito. Porque o pastor da minha igreja falou que não precisa. Então como é que a Bíblia é a verdade? E eu não aceito ficar na Bíblia. Irmãos, o último versículo para nós encerrar. Romanos 2,13. Depois de Atos vem Romanos. Quem é as pessoas que vai ser justificada por Deus? Romanos 2,13 nos diz. Irmão Eurico, Romanos 2,13, por gentileza. É tu, homem, que julga os que faz tal coisa, cuide de fazer. Peraí, irmão. É Romanos 2,13. Ah, estou no 3. Vou prestar atenção nessa palavra, o que diz. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei há de ser justificados. Oh, meu Deus. E é no Novo Testamento. Olha, é o apóstolo São Paulo que está dizendo. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Você vê como é que é? E os falsos pastores sabem o que eles dizem. O apóstolo Paulo falou que nós trabalhar todos os dias para não ser pesado ali. Dizendo que o apóstolo Paulo está indo contra Deus. Deus falou uma coisa e o apóstolo Paulo agora desmancha o que Deus falou, que diz, olha, Deus disse, lembra-te do dia de sábado, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não faça nenhum trabalho. Agora eles dizem, o apóstolo Paulo diz, não, nós devemos trabalhar todos os dias para não ser pesado.
Quer dizer, o apóstolo Paulo derrubando, eles dizendo que o apóstolo Paulo está derrubando o que Deus falou. Um homem de Deus como apóstolo. E o que é que ele está dizendo? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é os que vão ser justificados. Romanos 7:20, 7:22, e nós encerramos. 7:22. Eles acusam o apóstolo Paulo é que fala para não guardar mais a lei. E o que o apóstolo Paulo fala no Romanos 7:22 mesmo? Tem um prazer na lei de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Olha o que é que esse homem está dizendo. No tocante ao homem carnal, o homem que eu sou, humano, eu tenho prazer na lei de Deus. É o que fala. E ele torce a palavra e diz que o apóstolo Paulo está falando para não guardar a lei de Deus. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém. E vamos cantar o hino final. Vamos ficar de pé. Querido e soberano Deus que habita nos mais altos céus, Amém. nós te agradecemos, Senhor, por mais uma tarde, Senhor Deus, uma noite, nós estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, estudando a tua santa palavra. Amém. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo faça com que nós compreenda a perfeição, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor, estar sempre nesse caminho maravilhoso, Pai, que é servir o teu Filho amado Jesus. Amém. Eu peço uma bênção a todos que aqui vieram
através do teu poder, eles também venham para se juntar a nós, Senhor Deus. E assim, Pai, vai ser uma só família. Dá-nos a tua paz e a tua proteção. Nós oramos sem mérito algum, mas porque nós confiamos nos méritos sagrados de Cristo Jesus, que vive e reina para todos. Amém. Irmão, não quer tomar um copo de Guaraná só para refrescar um pouquinho, porque está calor, né? Então, quando o senhor não comer, você faz um pouco. Ah, tá, para deixar que eu faço. Já que não quinta-feira, então quando vai na casa dele, faz o dobro. Quinta-feira não esquece. Quinta-feira na casa do irmão Milton. Isso. Sei lá que o menino está esperando que vai passar lá no São também. Tá bom, Senhor. Deus abençoe. Vai com Deus. Vamos descer um pouco antes. Vamos, Márcio, também. O quê? É, até esperando ele. Você falou minha filha falar? Hoje está tudo ali. Está tudo ali? Deixa eu pegar a minha. Eu estou medando pegar a Bíblia dos outros e deixar a minha também. Hã? Deixa aquela carinha aqui atrás. A Bíblia? Ah, tá aqui. Tá caiu? Show. Onde? Caiu. Aqui. Onde é que você mora? Mora longe? Mas é que é, não, né? Bora lá para voltar de casa. Você pegava onde? É. Não é lá na pedra da pestezinha? É. E aí, mano? Nossa, agora não gosto mais disso. Vamos lembrar para nós fazer uma boquinha. Como é que eu vou ali?